Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. É claro que nós fazemos isso buscando sempre a guia do Espírito Santo. Nós pedimos a graça do Espírito que nos leve pelos caminhos de nosso Senhor, para que assim alcancemos a santidade, para que assim alcancemos o céu. É por isso que nós nos reunimos aqui. Estamos aqui na nossa oração da manhã para ofertarmos a nossa vida, para oferecermos todo o nosso ser a Jesus Cristo. De maneira que, estando mais conformados a Ele, estando mais parecidos com o nosso Senhor, possamos também estar mais próximos do céu. Ninguém melhor fez isso do que a Santíssima Virgem Maria. Então ela nos conduz, ela que disse o seu sim a nosso Senhor, que disse sim à vontade de Deus. Por isso ela nos auxilia e também fazemos tudo isso não só à luz do Espírito Santo, mas também iluminados pela Palavra de Deus. Irmãos, temos refletido nesta semana com o Frei Gabriel Santa Maria Madalena sobre a santidade e como a santidade é possível a cada um de nós. Vimos que temos que caminhar no amor e o amor nos leva à união com nosso Senhor, à união com Deus. E a união com Deus é a própria santidade. Só que nós não conseguimos estar unidos a Deus, nós não conseguimos estar em comunhão com Deus sem cumprir a sua santa vontade. A vontade de Deus é perfeita e por isso que ela nos leva à santidade. Se nós não cumprimos com a vontade de Deus, se nós não nos conformamos à vontade de Deus, tudo isso que eu disse antes, ou seja, o amor, viver no amor, viver em união com Deus, viver a santidade, tudo isso se torna impossível. Impossível. Então até aqui tudo certo para nós, né? Mas vamos a um ponto crucial, que nós até começamos a meditar um pouco, a ver um pouco disso na reflexão de ontem. Como que eu vou fazer essa vontade de Deus? Afinal de contas, tudo bem, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que amar a Deus, que eu tenho que me unir a Ele, eu até quero isso. Eu estou agora animado a fazer isso, mas como que eu vou fazer isso? Eu sei que eu tenho que fazer as coisas que a igreja me manda, que a igreja me ordena, a igreja que sabe de tudo, a igreja que nunca erra, eu sei que eu tenho que seguir os passos da igreja, eu sei que eu tenho que participar da Santa Missa, que eu tenho que fazer a minha adoração ao Santíssimo, confessar,
eu sei que eu tenho que fazer as minhas orações, mas e o resto da minha vida? Porque eu não fico o tempo todo rezando. Como que eu vou fazer a vontade de Deus nas coisas da minha vida? E essa pergunta ela é pertinente para nós, irmãos, porque tantas vezes, o Frei Gabriel ele até comenta na reflexão de hoje, que muitas vezes nós não fazemos a vontade de Deus, não é só por negligência, ou seja, não é só porque nós não queremos, é que às vezes nós somos cegos e surdos à vontade de Deus. Às vezes nós não conseguimos ouvir o que o Senhor está nos falando, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos entender quais são os planos de Deus para as nossas vidas. E sem saber o que fazer, facilmente nós caímos no erro. Facilmente nós caímos no erro. Então sim, muitas vezes nós temos má vontade. E aí a má vontade, a negligência, a falta de esforço, isso nos leva de forma deliberada, ou seja, com a nossa própria culpa, a não cumprir a vontade de Deus. Isso é quando nós vemos a vontade de Deus, quando nós a entendemos e não queremos cumprir. Aí, nós que temos que nos responsabilizar por isso. Mas há aquela outra parcela, vamos dizer assim, da vontade de Deus, que nós não conseguimos cumprir porque nós não a entendemos. Porque nós temos os ouvidos ainda fechados. Porque nós somos lentos para entender as coisas de Deus. E aí, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos alcançar essa outra parcela da vontade de Deus que nós não entendemos? Nós só podemos fazer isso, irmãos, pela graça de Deus, através do dom da fé. É a fé que ilumina a nossa inteligência, é a fé que ilumina a nossa visão, é a fé que ilumina a nossa decisão, é a fé que ilumina, é a fé que nos dá o discernimento para cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós. É a fé que virá sobre nós, que nos fará entender, que nos dará um discernimento certo. Ah, isso é da vontade de Deus. Ah, não, isso aqui não é. Ah, não, isso aqui eu devo fazer, isso aqui vai agradar a nosso Senhor. Ah, isso aqui parece que não vai agradar a nosso Senhor. Nós só conseguimos isso pela ação do Espírito Santo através do dom da fé, irmãos. E por isso que o Evangelho de hoje, para nós, ele é muito providente. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 27. Jesus Cristo, ele se deparou com dois cegos. Na verdade, Jesus Cristo estava caminhando e aí dois cegos o seguiram e aí gritaram: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Vejam só, irmãos. Aqui nós temos dois cegos, duas pessoas que não conseguiam ver, mas sabiam, conheciam o poder de Deus, sabiam da fama de nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que estava passando naquele lugar. E quando se depararam com este mesmo Jesus, que eles sabiam pela fé que poderia curar-lhes, que poderia dar a eles de novo a visão, eles gritaram: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Vejam, irmãos, eles não enxergavam. Só que a fé que havia neles fez com que eles clamassem a Jesus Cristo. A fé que havia no coração desses dois cegos os motivou a procurar o Senhor Jesus Cristo e deu a eles uma confiança sobrenatural de que aquele homem poderia fazer um milagre na vida deles. E como eu disse, irmãos, nós também tantas vezes somos acometidos da mesma cegueira. E aqui eu não digo só de uma cegueira física, mas sim de uma cegueira espiritual. Daquela cegueira que nos impede de discernir qual é a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus quer fazer na minha vida? O que eu devo fazer? Isso aqui está de acordo com a vontade de Deus? Isso aqui não está? Nós somos mesmo muito lentos para entender. Nós somos mesmo tantas vezes cegos diante da vontade de Deus. E por isso que a fé nos faz recorrer a Jesus Cristo, nos faz ir atrás de Jesus e pedir a Ele que nos livre, que tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos de novo enxergar. E vejam, irmãos, este é um problema ali dos dois cegos, este é um problema também nosso, dos nossos tempos, e é um problema que já havia lá no Antigo Testamento. Olha só, lá o livro de Isaías, o profeta Isaías já havia predito
algo semelhante. Naquele tempo ouvirão os surdos, os olhos dos cegos verão. Isaías aqui profetiza. E aí o Frei diz o seguinte: com a vinda de Jesus, cumpriu-se plenamente a profecia de Isaías, não só no sentido material, como também no espiritual, ou seja, não só na visão física, mas também na visão espiritual. Dispôs o Senhor o coração dos homens para ouvirem a palavra de Deus, e abriu-lhes os olhos para conhecerem seus caminhos, sua vontade. Até hoje, o mundo necessita dessas graças. Então é aquilo que nós acabamos de falar. Isaías, lá no Antigo Testamento, já havia esse problema, aquele povo não entendia a voz de Deus, aquele povo era difícil, tinha um coração duro para a palavra de Deus, mas ele sabia, ele profetizou a vinda de Jesus Cristo, e com a vinda de Jesus Cristo, o próprio Senhor tocaria os olhos da humanidade, tocaria os corações dos homens para que fossem abertos à palavra de Deus. Então, irmãos, a pergunta que nós fizemos no início dessa meditação, que fizemos ontem também: como fazer a vontade de Deus se eu não entendo? Se eu não escuto Deus, eu tenho dificuldade de escutar Deus, como que eu vou fazer? A primeira coisa é olhar para Jesus Cristo, é ter fé que Ele pode abrir os nossos olhos, que Ele pode abrir os nossos corações, e aí rezarmos a nosso Senhor: Jesus Cristo, Filho de Davi, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim. Jesus Cristo, eu não consigo te ouvir, faça com que eu te ouça. Jesus Cristo, meu coração está duro, meu coração está fechado, amoleça o meu coração, transforme o meu coração, dai-me um espírito de fé, dai-me o dom da fé, Jesus Cristo. Eu estou te pedindo aqui como o meu último pedido, porque eu não sei nem mesmo o que é isso, o que é fé, mas se o Senhor fizer com que eu experimente esse dom, eu saberei o que é, e aí eu poderei caminhar com mais tranquilidade nos teus caminhos. Percebe, irmãos? Nós devemos pedir a Jesus Cristo como estes dois cegos. Como Isaías alertou que Jesus Cristo viria para tirar de nós a cegueira, a surdez, a dureza dos corações. Irmãos, eu repito o que nós temos falado durante a semana: a santidade é para todos nós. Não importa se nós somos leigos, não importa se nós não temos nem mesmo uma vida religiosa, uma vida ainda de igreja. A salvação é para você, é para mim. A santidade é para você, é para mim. Se até hoje nós não conseguimos experimentar nada disso, que comece hoje. Que a nossa consagração do dia seja essa então: Jesus Cristo, olha para mim e dai-me o dom da fé, por favor. Dai-me o teu Espírito Santo. Eu ouvi falar que é o teu Espírito Santo que dá o dom da fé, então faça com que ele me dê o dom da fé. Dai-me esse tal Espírito Santo, por favor, Jesus. Me faça experimentar isso, porque eu não tenho. Eu não tenho isso. Se é essa a nossa condição, irmãos, nós precisamos pedir a Jesus Cristo. Precisamos pedir a Ele o dom da fé, para que nós caminhemos mais em segurança. Só que, irmãos, há ainda uma outra coisa que nós podemos fazer. Há uma parte que depende estritamente de nós. E isso também faz com que nós façamos a vontade de Deus. E essa é uma parte talvez um pouco mais simples, ou pelo menos está mais ao nosso alcance. Então vamos ao que o Frei Gabriel nos diz a respeito disso. Olha só, a vontade de Deus, ela não se manifesta somente através dos mandamentos precisos, mas também nas diversas circunstâncias da vida, que criam para cada homem obrigações imprescindíveis. Ou seja, nós temos obrigações no nosso dia a dia que nós devemos cumprir. E essas obrigações, amados, se elas são para o bem, se elas estão voltadas para a caridade, para o amor de Deus, elas devem ser cumpridas por nós e, além disso, elas fazem com que nós consigamos fazer a vontade de Deus. Então isso aqui está mais ao nosso alcance. E aí o Frei vai nos explicar. Cada estado de vida tem a sua obrigação. Ou seja, o religioso, o sacerdote, o leigo, o pai de família, cada um tem uma obrigação específica do seu estado de vida, do seu meio de vida, que precisa ser cumprida. Então vamos a eles, irmãos. Os religiosos, por exemplo, os religiosos têm a sua regra de vida. Cada congregação, cada comunidade religiosa, cada instituto, cada convento, cada mosteiro tem a sua regra de vida. Tem ali a regra das normas, daquilo que eles precisam fazer para estar conformes à vontade de Deus. E eles têm, claro, também que ouvir sempre a voz do superior. Então, aos religiosos, eles têm a regra de vida.
aos sacerdotes, por exemplo. Os sacerdotes, eles têm as suas funções que são próprias do seu ministério, seus deveres que são próprios do seu ministério, e além disso, eles têm também que, é claro, ouvir a voz do bispo. Tem que estar em comunhão com o bispo, em uma união de mente, em uma união de atos, de ação com o bispo diocesano. E para os leigos? Para os leigos, os empenhos que são inerentes à sua família, à profissão, à sociedade em geral, à sociedade em que vivem, as regras do município, do estado, do país. Esses são os deveres que nós devemos cumprir. Então, se você é um pai de família, você tem os seus deveres como pai de família. Ou a mãe de família, enfim, os deveres que temos que cumprir nos nossos trabalhos, os deveres que temos que cumprir em determinados grupos que participamos, e também os deveres que temos que cumprir como cristãos, como católicos na igreja, na nossa pastoral, no nosso serviço, ou mesmo os mandatos de nosso Senhor, que Ele pede que nós sigamos para alcançarmos a perfeição. Então vocês percebem? São nesses deveres, nessas obrigações que temos que cumprir, que conseguimos também fazer a vontade de Deus. Porque tudo isso, nos diz aqui o Frei, é dosado pela mão paterna de Deus, que em todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que o amam. E aí, irmãos, nessas circunstâncias, nós iremos ter várias condições, várias situações. Nós teremos situação de saúde ou de doença, de riqueza ou de pobreza, de aridez ou então de conforto espiritual. Teremos contradições, mas teremos também sucessos. Teremos certas situações mais infelizes ou outras em que nós seremos mais consolados. Tudo é dosado pela mão de Deus. E Santa Teresa entendia isso perfeitamente. Tem um poema que ela escreveu que se chama Que Mandais Fazer de Mim. Em determinado momento ela diz o seguinte: Que mandais fazer de mim? Ela pergunta a Deus. Dai-me riqueza ou pobreza, exaltação ou labor, dai-me alegria ou tristeza, dai-me inferno ou dai-me céu, doce vida, sol sem véu, pois me rendi toda, enfim, que mandais fazer de mim. Ou seja, não importa o que vem de Deus, se vem de Deus, eu quero. Basicamente é isso, vocês entendem? Porque a vontade de Deus é perfeita. Ainda, irmãos, que possam ser contra as nossas vontades, e muitas vezes serão. Ainda que aparentemente seja sofrido, ainda que aparentemente não seja legal de nós cumprirmos. Mas se é a vontade de Deus, é perfeito. Infelizmente, eu acho que a maioria de nós não temos essa resignação que Santa Teresa tinha, mas isso é construído. É por isso que lá no início nós vimos que nós precisamos da fé. Isso aqui é uma grande manifestação de fé. Se não for pela fé, nós não conseguimos nada disso, irmãos. Nada disso. E mesmo os nossos deveres, muitas vezes eles são contrários à nossa vontade. Muitas vezes nós não estamos com vontade de fazer aquilo que temos que fazer. Só que quando nós realizamos essas obrigações, esses deveres básicos de cidadãos, de cristãos, de família, de Estado, de vida religiosa, enfim, nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos. Vocês percebem que quando nós cumprimos esses deveres, ainda que eles sejam, repito, às vezes penosos, ainda que seja difícil cumpri-los, ainda que seja sofrido contra a nossa vontade, irmãos, nós ganhamos a santidade dessa forma. Agora, é claro, se tudo isso nós fizermos por amor a Deus, se tudo isso estiver em conformidade com o bem, com o sumo bem, e nós vimos ontem que o sumo bem é o próprio Deus. Então, para aqueles momentos em que nós não conseguimos identificar a vontade de Deus, peçamos a graça da fé, peçamos o dom da fé. Enquanto isso, façamos os nossos deveres, as nossas obrigações, que, repito, se elas estiverem voltadas para o bem, para o sumo bem, também estarão de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, por mais que muitas vezes nós fiquemos confusos, é possível para nós cumprirmos aquilo que Deus quer. É possível a nós alcançarmos essa santidade. É possível a nós levarmos uma vida unida a Jesus Cristo. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da sua graça, nós precisamos da fé e precisamos fazer a nossa parte, que é cumprir aquilo que devemos cumprir, o nosso dever mais imediato. Qual é a nossa próxima obrigação? Qual é o nosso próximo dever? Façamos com amor a Deus, façamos com entrega, façamos com a consciência
de que isso está agradando a Deus. E claro, se não estiver agradando a Deus, que nós não façamos, que nós peçamos a graça de sairmos fora disso. Então, dá para nós alcançarmos a santidade, irmãos. Dá para nós aprofundarmos a nossa vida de oração, a nossa vida interior, ainda que sejamos leigos, ainda que sejamos, vamos dizer assim, pessoas comuns. É para todo mundo, é para cada um de nós. Que a Virgem Maria nos ensine tudo isso. Que a Virgem Maria, que soube viver ali as realidades do seu tempo, que soube viver como família, que soube viver na sociedade, amando a Jesus Cristo, que ela nos ensine, que ela nos ajude. Peçamos também a intercessão de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, os santos carmelitanos, que tanto souberam se entregar à vontade de Deus, para que em tudo nós possamos cumprir aquilo que agrada a nosso Senhor. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmão, irmã, muito obrigado por ter rezado conosco até aqui. Deixe aí o seu joinha, por favor, compartilhe também os nossos vídeos. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, que isso nos ajuda muito, tá certo? Nós voltamos durante o dia com as nossas orações e reflexões aqui no canal. Eu espero por você. Até lá, se Deus quiser.